Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 14, versículos 2 a 4. Hoje nós vamos falar sobre o dom de línguas, variedade de línguas. E eu tenho certeza que esse devocional vai ser um instrumento para você crescer espiritualmente no entendimento desse dom, que é muito precioso para a nossa edificação pessoal. E eu creio que Deus quer trazer esclarecimento sobre isso para você. Estamos aqui mergulhando nos últimos dias na nossa série sobre dons espirituais. Para você que é novo ou nova aqui no canal, eu já te convido a se inscrever no nosso canal, porque o nosso encontro é de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sem falta, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Então estamos estudando os dons espirituais, já falamos o que são os dons, para que servem os dons, como crescer nos dons espirituais, quais são os principais impeditivos em crescer nos dons espirituais e já estudamos todos os dons em específico. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, dom da fé, operação de milagres, dom de cura. Ontem falamos sobre dom de profecia e hoje eu quero falar, gente, sobre dom, variedade de línguas e interpretação de línguas. Esses dois dons para nós fecharmos o específico da nossa série, fecharmos cada dom em específico. E é claro, não me custa lembrar que a ideia desse devocional não é trazer uma aula completa. E isso nós fazemos na comunidade do Discipulado Bíblico, que você pode acessar clicando no link que está na descrição ou fixado nos comentários. Ali sim, nós vamos fazer uma aula detalhada, extensa, sobre cada dom. Vai ter um módulo sobre dons espirituais e tem módulos sobre outros temas também. A ideia do devocional é você ouvir a voz de Deus diariamente. E por que não conhecer também sobre esse dom? Eu sei que existem muitas tradições cristãs que pensam diferente sobre a manifestação do dom de línguas. Isso não nos impede de estudarmos a palavra de Deus e conhecermos um pouco mais. Você vai ver tradições cristãs, por exemplo, que acreditam que o dom de línguas foi só para aquele tempo, para aquela época de Atos, período bíblico, que hoje não precisa mais. Você vai ver tradições cristãs dizendo que assim que o Espírito Santo desce sobre sua vida, você já fala em línguas. E essa é a única evidência. Vai ter outras tradições cristãs que vão dizer que essa pode ser uma evidência, mas não é a única. Inclusive, existem cristãos que são cheios do Espírito Santo a vida inteira e nunca falaram e não vão falar em línguas. Existem muitas opções diferentes de linhas teológicas. Opa, quase derrubo o microfone aqui, perdão. De linhas teológicas sobre esse tema. Então, a ideia não é trazer um mergulho sobre cada linha, senão ficaria um impeditivo muito grande para alguém que liga o YouTube para fazer um devocional matinal. Entretanto, não é porque o tema é profundo que nós vamos deixar de mergulhar nele, é verdade? Então eu espero que Deus brote uma chama no teu coração e quem sabe você receba esse dom aonde você está, ou se você já flui no falar em línguas, você seja renovado, seja inspirado pelo Senhor, porque essa é uma ferramenta preciosa para a nossa espiritualidade. Vamos lá, gente. 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 2 a 4, está escrito assim: pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Vou até repetir esse versículo aqui, presta bastante atenção. Pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Verso 3, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem lembra aí do devocional de ontem sobre profecia? Perdão, gente. Quem lembra do devocional de ontem sobre profecia? Encorajamento, edificação, consolação dos homens. Verso 4. Mas quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Quem profetiza, edifica a igreja. Gente, olha só. De todos os dons que nós estudamos, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, dom da fé, dom de cura, dom de operação de milagres, profecia, todos esses dons, você vai perceber que eles edificam a pessoa que se move no dom e edificam um terceiro. Palavra de conhecimento. Se Deus me usar em palavra de conhecimento, eu sou muito edificado quando Deus me usa em palavra de conhecimento. Eu estou crescendo na fé, naquilo, estou sendo edificado, sendo ministrado por Deus. A pessoa que recebe a palavra de conhecimento, que é alvo, né, da minha palavra de conhecimento, ela também está sendo edificada. Dom da cura. Eu estou orando por um enfermo, eu estou sendo edificado em ser usado por Deus ali e ver alguém ser curado instantaneamente. A pessoa que está sendo curada também. Então você vai ver que todos os dons
eles têm uma edificação coletiva, inclusive o dom de profecia, como o apóstolo Paulo está aqui. Mas o falar em línguas é o único dom que ele traz apenas uma edificação pessoal. Então, quando nós falamos de variedade de línguas, existem duas grandes e principais aplicações que nós precisamos entender. A primeira delas está registrada em Atos capítulo 2, quando o Espírito de Deus desce sobre os discípulos, eles são cheios do Espírito Santo e começam a falar novas línguas. O que é que acontece? As pessoas que estavam ali ao redor, vendo aquela manifestação, muitos estrangeiros estavam ali por conta da festa de Pentecostes, todos eles começam a ouvir na sua própria língua. Seria algo semelhante, trazer um exemplo aqui para você entender. Eu faço devocional aqui em português, tá? O YouTube tem uma ferramenta que você pode ativar em qualquer vídeo, ou pelo menos na grande maioria dos vídeos, que é a tradução simultânea, tradução instantânea. Então eu estou falando em português, o YouTube cria uma legenda automática em português e ele também traduz para outros idiomas. Então pode ser que alguém está lá na França, clicou nesse vídeo aqui e me viu falar em português. E pensa assim, olha, eu não estou entendendo o que ele está falando. Eu vou aqui na opção do YouTube, ativo a legenda, coloco lá, traduzir para o francês. O YouTube gera uma legenda automática para o francês. Essa é uma ferramenta atual. Já tem treinamento de inteligência artificial que vai traduzir simultaneamente, não é depois, é traduzir simultaneamente a minha voz do português para o inglês, do português para o francês, do português para o espanhol, para a língua que a pessoa quer ouvir. Inclusive, quando isso acontecer, vai ser uma ferramenta muito útil. Algumas pessoas querem assistir vídeos em inglês, não conseguem, vai clicar na opção e o YouTube vai transformar a voz da pessoa para o idioma nativo. Olha que maravilha. Mas essa tecnologia está pelo menos 2000 anos depois de Atos capítulo 2. Então o que Deus fez ali foi, de modo sobrenatural, trazer sobre os discípulos uma habilidade para falar outros idiomas humanos. Se eu quiser aprender um outro idioma humano hoje de modo natural, eu tenho que matricular numa escola de idiomas, eu tenho que consumir conteúdo nestes idiomas, eu tenho que conviver com pessoas desses idiomas. Esse é o modo natural de aprender uma outra língua, de aprender o inglês, aprender o francês, aprender o espanhol e etc. Quando o Espírito Santo derrama de modo sobrenatural, e todo dom serve a um propósito, nós falamos sobre isso no início da série, quando Deus derrama de modo sobrenatural, os discípulos começam a profetizar, começam a declarar as maravilhas do Evangelho, e as pessoas que ali estavam, elas começam a ouvir cada um na sua própria língua. Agora, embora... aliás, vamos ler Atos capítulo 2 aqui para comentar o que eu quero comentar com vocês. Versículo 7 em diante. Vou ler aqui, depois vou fazer o comentário que eu iria fazer. Verso 7 em diante, olha só. Atos 2, verso 7. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Eu te pergunto, qual era o propósito de Deus ter derramado essa variedade de línguas aqui? O propósito é claro, o anúncio do evangelho. Os discípulos não tinham condições humanas de pregar o evangelho para estes gentios, pessoas de outras nações. Como eles não tinham essa habilidade humana, Deus derrama sobrenaturalmente para que essa lacuna seja suprida, e a missão seja alcançada, o propósito seja alcançado. Entende? E a coisa era tão, digamos assim, inacreditável, que no verso 3 está escrito assim, ó, alguns, todavia, zombavam deles e diziam, eles beberam vinho demais. Era uma cena absolutamente inacreditável. É você pegar hoje no Brasil pessoas simples, pessoas que talvez sejam até analfabetas, pessoas que não tenham muita
é muita letra, como costuma dizer, né? A pessoa é iletrada e de repente a pessoa está falando outros idiomas. Humanamente falando, é impossível. Mas quando o Espírito de Deus derrama essa graça, derrama essa variedade de línguas, eles são habilitados a fazerem isso a fim de que pessoas de todas as nações escutassem o Evangelho. Se você for ler a sequência do texto, tanto em Atos 2 e nos capítulos seguintes, você vai ver que milhares de pessoas de muitos lugares se converteram a Jesus e essas pessoas estavam ali em Jerusalém por conta do Pentecostes. Tá? Era um acontecimento não só como é que se fala, de abrangência nacional, mas era uma abrangência internacional. Pessoas de toda a região do mundo iam ali por causa do Pentecostes. Então, quando eles voltam para os seus lugares, eles já voltam convertidos. Uma estratégia que Deus derramou ali para alcançar pessoas de todas as nações. Ou seja, todo mundo vai para Jerusalém, ouve o evangelho, quando volta para os seus lugares, o evangelho já vai sendo espalhado para muitas nações. Então, essa é a primeira manifestação da variedade de línguas, tá bom? Então, você vai ver que há, neste caso, uma edificação do outro. Por quê? Porque o outro está ouvindo no seu próprio idioma. Porém, inclusive, para essa parte aqui, tem muito pouca polêmica, quase que eu falo em línguas aqui. Mas eu quero trazer você para 1 Coríntios 14, porque em 1 Coríntios 14, o apóstolo Paulo já está falando da oração em línguas, que é uma linguagem de oração, na qual há apenas a edificação de quem ora. Inclusive, o próprio apóstolo Paulo vai dizer, versículo 2, que aquele que fala em línguas não fala aos homens. O objetivo não é falar aos homens, o objetivo não é anunciar o evangelho, o objetivo não é pregar. Quem fala em línguas, 1 Coríntios 14, 2, não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende e em espírito ele fala mistérios. Uma grande dúvida sobre essa oração em línguas é que as pessoas pensam assim: será que eu consigo criar um vocabulário da oração em línguas, onde cada palavra tem um significado? E a resposta é não. Por quê? Quando você fala de português, inglês, italiano, espanhol, demais idiomas, você tem ali uma classificação sistemática das palavras. Então, você me perguntar como é azul em inglês, blue. Como é casa em inglês, house. Como é amor em inglês, love. É necessário que esses códigos linguísticos sejam convencionados, tá? Para que as pessoas consigam se comunicar. Então, se eu digo eu te amo em português, I love you em inglês, je t'aime em francês, nossa, senti agora até importante aqui, todas essas são convenções linguísticas para que eu consiga me comunicar com o outro, tá? Porém, a oração em línguas, que é diferente da variedade de línguas derramada ali em Atos 2, a oração em línguas não tem como objetivo comunicar-me com o outro. A oração em línguas, ela tem como objetivo ter um contato direto com Deus. E eu oro em espírito. A minha mente fica infrutífera porque essa não é uma oração racional. Vamos pensar aqui que eu posso fazer orações racionais em qualquer momento do dia. Posso estar lavando os pratos, fazer oração. Eu posso estar tomando banho, fazer oração. Eu posso estar caminhando pelo condomínio, fazer uma oração. Então, quando eu estou orando, vou lá comprar pão na frente do condomínio. Normalmente eu vou lá, já aproveito esse momento para poder fazer uma oração ou outra. Eu me lembro, Senhor, fulano de tal me pediu oração. Entra com providência. O Senhor conhece a situação melhor do que eu. Tem misericórdia, vem agindo. E eu vou ali orando por pautas que estão na minha mente. Pautas que eu conheço racionalmente. Já a oração em línguas é uma oração que a minha mente fica infrutífera. Isso está escrito, gente, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14. 1 Coríntios 14, verso 14. Pois se oro em língua, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Verso 15. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Então, note que o apóstolo Paulo não anula uma oração ou outra. Ele fala, olha, ore no espírito e ore com a mente. Então, eu não posso também querer ser super espiritual e dizer, a partir de hoje, eu vou orar só em línguas. Não. Você pode orar em línguas e pode, na verdade, você deve orar também no entendimento para que a sua mente tenha uma frutificação também. Quando você ora em línguas, a sua mente não vai compreender, porque é algo que é supra-racional, está além da razão. Por que eu digo isso? Porque é muito comum que quando Deus derrama essa graça sobre a sua vida e você começa a orar em línguas,
Quando você recebe essa graça de Deus, vem o seguinte pensamento: poxa, será que o que eu estou falando tem sentido? Ou será que eu estou sendo manipulado? Será que eu estou sendo massa de manobra? Será que está acontecendo isso? Será que aquilo? Vem vários serás, vem vários porquês, vem várias interrogações na mente. E é muito importante ter a base do que a Bíblia fala. Você não vai ter explicação racional do que você está falando, afinal de contas, não é um idioma sistematizado como é o português, o inglês, o francês, o espanhol, o italiano. É uma linguagem suprarracional na qual você fala com a boca, mas a tua razão não compreende. E Tiago, o que é que eu estou falando? Versículo 2. Em espírito você está falando mistérios. É como se o teu espírito estivesse orando diretamente para o Espírito de Deus sem passar pela mente. Tá? Inclusive, tem alguns ensinamentos que eu gosto muito, que é como se o próprio Espírito Santo estivesse orando através de nós. Quem lembra, na verdade, não sei quem está na comunidade, né? Na nossa, fizemos já 3 aulas sobre oração na comunidade, vai ter mais, inclusive, e lá numa das aulas sobre oração, nós falamos sobre o que é orar segundo a vontade de Deus. O próprio Jesus fala, né? Se você estiver em mim, minha palavra estiver em ti, você pode pedir tudo que você quiser. Tudo que você quiser que eu te darei. Fizemos uma aula só sobre isso lá na comunidade. 50 minutos só mergulhando nesse versículo. E olha como é interessante, que quando nós estamos nos alinhando com a vontade de Deus e oramos com a mente, existem vários ajustes que a gente faz na nossa mente. Deixa eu dar um exemplo para ficar mais fácil para você. Digamos que eu esteja com muita raiva de alguém. Alguém me fez mal. Alguém mexeu comigo. Foi uma injustiça. Essa pessoa merece ser punida. E eu falo assim, Deus, poxa, eu tô com muita raiva, muita chateação de fulano. Mas vem com a tua paz nessa situação. Tem misericórdia nessa situação. Faz assim, assim. Então veja que eu mesmo estou duelando com a minha própria carne, porque tem minha vontade, que eu estou confessando a Deus, mas tem a vontade de Deus, que eu sei qual é, e estou ali orando e buscando um ajuste, um alinhamento. Quando eu oro em línguas, não tem nada desses pensamentos. Não tem essa racionalização. Você está orando diretamente do seu espírito para o Espírito Santo de Deus. É como se o próprio Espírito colocasse a oração na sua boca. Então, o valor da oração em línguas é justamente essa edificação própria e pessoal que ela traz, sem interferência da razão humana. Inclusive, muitas pessoas têm dúvida na seguinte questão: Tiago, eu posso orar em línguas quando eu quiser? Ou seja, eu posso decidir começar a orar em línguas? Eu quero orar em línguas agora. Ou tem que vir do céu uma vontade, uma coisa, se um espírito toma, eu começo a falar. A oração em línguas, ela pode ser decidida por você. No caso, você escolhe falar em línguas. Eu quero agora começar a orar em línguas. Não preciso esperar o Espírito Santo derramar alguma coisa que vai bolar minha língua e vai começar a falar, sabe? Não tem isso. Muitas vezes pode acontecer essa experiência, mas o orar em línguas não é limitado a isso. Você pode delimitar tranquilamente. Olha, a partir de hoje, eu vou aqui programar esse horário e eu vou tirar para fazer a oração. E dentro dessa oração, eu vou orar aqui 10 minutos em línguas para poder me edificar. E essa oração no Espírito, o Espírito do profeta está sujeito ao profeta. Você ora no Espírito, mas você sim decide começar. E você sim decide também quando parar. Podem haver manifestações onde haja um êxtase da alma e a pessoa comece a falar em línguas de modo emocionado, efusivo, de modo até parece ser descontrolado, né? E o que está acontecendo ali é uma efervescência da emoção. Quando você está muito emocionado, você faz coisas envoltos naquela emoção. Você pode cantar emocionado, você pode gritar emocionado, você pode lamentar emocionado, você pode reclamar emocionado, você pode brigar emocionado, você pode fazer algo bom emocionado, você pode fazer algo ruim emocionado, e você pode falar em línguas emocionado. Mas falar em línguas não está limitado a um ambiente de emoção. É claro que quando o Espírito de Deus, ele durante um culto, está cantando uma música, está tendo uma oração fervorosa, está tendo todo o ambiente que está mexendo com suas emoções, é natural que se falar em línguas saia de um modo emocionado. Mas não quer dizer que o falar em línguas aconteça apenas nessas condições, tá bom? E uma outra coisa que eu quero falar sobre o dom de línguas aqui, sobre falar em línguas, essa linguagem de oração,
é justamente já falando da interpretação. Nós fecharmos aqui os dons. Por que eu resolvi falar desses dois dons em conjuntos? Porque um já ajuda na explicação do outro. O apóstolo Paulo vai dizer, 1 Coríntios capítulo 14, esse capítulo inteiro aqui, ele vai falar sobre dom de línguas, interpretação, profecia, e ele vai falar o seguinte: quando o falar em línguas vem acompanhado da interpretação, preste bastante atenção, quando o falar em línguas vem acompanhado da interpretação em línguas, isso se torna equivalente à profecia. Falou em línguas, edificação pessoal. Quando houve interpretação, já há uma comunicação para com terceiros. Então já é equivalente à profecia, como se a soma dessas duas coisas se moldasse numa manifestação profética. Tiago, você já viu alguém interpretar línguas? Gente, eu confesso, eu já vi, tá? Já vi. Mas eu confesso que esse é o dom de todos os 9 em que eu menos vi manifestação na minha vida. Já vi tanto pessoalmente, quanto em transmissões, digamos assim, né? Assistindo de longe, mas já vi pessoalmente também. Mas reconheço que de todos os dons é o que menos teve manifestações na minha experiência. Tá? Conheço várias pessoas que tiveram mais experiências que eu sobre isso. Eu nunca recebi interpretação de línguas, ou seja, Tiago, como eu vou saber se eu tenho esse dom? Muito simples, muito simples. No momento que alguém orar em línguas, se Deus te fizer entender, você tem interpretação. Não é forçar, não é tentar conectar, não é tentar decifrar, não tem isso, gente. A interpretação ela vem de um modo sobrenatural. Quando eu falei, por exemplo, sobre sonhos, alguns devocionais atrás, eu citei que os sonhos possuem uma simbologia geral e os sonhos também possuem uma simbologia pessoal. E que você pode interpretar sonhos tanto estudando os símbolos, como você pode interpretar com uma revelação sobrenatural. Em todas as vezes que eu recebi uma revelação sobrenatural do significado de sonho, eu não fiz força nenhuma. Zero. Eu nem parei para pensar. A pessoa ia contando e Deus já ia me mostrando, era como se fosse uma coisa óbvia para minha mente. A interpretação de línguas, ela é basicamente dessa forma. Quando alguém fala em línguas, essa interpretação vai vir clara no teu coração. Eu conheço várias pessoas, que inclusive chegam a falar a seguinte coisa: quando fulano estava falando em línguas, eu estava ouvindo como se fosse uma oração humana. Aí as histórias são, meu Deus, tantas e tantas e tantas. Por quê? Essa interpretação também é dada por Deus. E quando Deus dá essa interpretação, aí já não é uma oração para edificação pessoal, precisa ser comunicado para a comunidade e certamente aquela comunicação vai trazer os efeitos da profecia. Edificação, encorajamento ou consolo para a comunidade, tá bom? Então, o falar em línguas e a interpretação de línguas são dois desses dons que vão trazer justamente esses efeitos na nossa vida e também na comunidade. Você pode ter uma operação semelhante ao de Atos 2, onde Deus derrama uma capacidade sobrenatural, derrama variedade de línguas sobre aquele que está debaixo do poder do Espírito, fazendo com que essa pessoa anuncie o evangelho em outros idiomas. Ou você pode ter a oração em línguas, onde você, no seu espírito, fala mistérios com Deus. Quando há interpretação, esse falar em línguas já é equivalente, quando se junta com a interpretação, equivalente ao dom de profecia, ou seja, a um anúncio público, a um anúncio coletivo daquilo que Deus vai falar com as pessoas que ali estão. Tá bom, gente? Vamos aqui fechar essa nossa série de dons espirituais, né? Falamos hoje do dom de variedade de línguas, falando da interpretação de línguas, e eu vou pedir o seguinte, na verdade, pedir várias coisas aqui agora. Primeiro, se inscreve no canal, você que não se inscreveu ainda. Nosso devocional não para, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia, mergulhando na palavra de Deus. Segundo, no link, no comentário fixado e também na descrição do vídeo. Deixa no comentário, na descrição, no chat, para você não falhar, não errar. Tem 2 links ali. O primeiro deles é para você entrar no nosso grupo de WhatsApp. É um grupo fechado. Quando você entra nele, não tem conversa paralela, não tem mensagem toda hora, não tem corrente, não tem nada. É unicamente para te enviar o link dos devocionais todos os dias na palma da mão. É uma forma de te manter constante assistindo os devocionais aqui e crescendo em Deus, tá bom? E no segundo link, comentário fixado, no segundo link, vai ter lá
o link da nossa comunidade do discipulado bíblico. É lá que nós estudamos com profundidade, detalhe, tempo, materiais, cada um desses dons e também muitos outros temas, fundamentos da fé, disciplinas espirituais, batalha espiritual, inteligência emocional à luz da Bíblia, finanças à luz da Bíblia, muitos temas que já têm abençoado centenas de pessoas, glória a Deus por isso, mas tem um presente especial para você que está aqui nos nossos devocionais. Quando você clicar no link para entrar na nossa comunidade, é um valor que é simbólico, é diminuto, é menos que R$ 1 por dia, é para te abençoar mesmo. E quando você vai adquirir a nossa comunidade, coloca lá um cupom que eu estou anunciando só aqui nos devocionais. Você não vai ver isso no Instagram, você não vai... Talvez eu faça isso no grupo do WhatsApp, tá? Então entra lá no grupo se precisar. E outras coisinhas mais lá no grupo do WhatsApp. Mas apenas para quem está aqui nos devocionais assistindo, tem um cupom de desconto de 20%. Você vai colocar assim, ó, devocional 20. O 20 é em numeral, tá? 20, devocional 20. Coloca lá, você ainda vai receber 20% de desconto para investir de fato no teu crescimento espiritual, para você ter base, fundamento, conhecimento na nossa comunidade do discipulado bíblico. Eu quero então orar por você para fechar esse devocional. Agradeço muito a cada comentário que tem sido feito, todos os devocionais aqui. Eu sempre peço para vocês comentarem aquilo que mais chamou a atenção ao coração de vocês. Pedi no devocional de cura para que fossem colocados testemunhos de cura, caso tivesse acontecido naquele momento ali da oração. E tem alguns testemunhos lá no devocional sobre cura de pessoas que falaram que foram curadas imediatamente no momento da oração. Glória a Deus por isso. Nosso Deus é fiel, nosso Deus é vivo, nosso Deus é atuante. E o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. Tudo isso que estava disponível para os apóstolos, estava disponível para Pedro, estava disponível para Paulo, estava disponível para grandes homens e mulheres de Deus, ainda está disponível hoje. Deus em rios de águas vivas para fluir do nosso interior. Se você quiser mergulhar nesse rio, tome uma decisão hoje. Não estou te chamando apenas para fazer uma aliança com Jesus, mas para tomar uma decisão de mergulhar no Senhor. Dizer, eu quero mergulhar no Senhor, eu quero mais de Deus, eu quero buscar a presença de Deus. E eu não tenho nenhuma dúvida que essa vontade não surgirá nem da sua carne e nem do inferno. Satanás não quer isso de jeito nenhum. E com certeza da sua carne você não decidiria isso. Então se você está sentindo isso no coração, é porque é o Espírito Santo já falando com você. Diga sim para o Senhor, seja recíproco, corresponda ao céu. Eu tenho certeza que grandes coisas acontecerão na sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, te agradeço, Pai, por cada um dos irmãos que aqui estão. Te agradeço por essa série preciosa, a qual mergulhamos no conhecimento da Tua palavra. Meu Deus, eu te peço um derramar e um fluir de dom sobre o Teu povo, sobre as pessoas que estão aqui mergulhando cada dia nessa série. Te peço para que o Senhor as faça fluir sobrenaturalmente para a sua glória, Senhor. Não para saciar a curiosidade, não apenas por um desejo pessoal, mas por um propósito do céu. Que o Senhor derrame essas ferramentas, que o Senhor derrame esses dons, que o Senhor derrame essa graça sobre o teu povo. Encha-nos com o teu poder, com a tua presença, encha-nos com a tua pessoa, com o teu Espírito em nós. Nós te pedimos e te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um comentário nesse devocional. Qual foi a parte que mais falou contigo, tanto nesse devocional, quanto na série sobre dons espirituais. Vem para o nosso grupo do WhatsApp também, entra na nossa comunidade do Discipulado Bíblico e tamo junto sempre, sem falta. Segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia, mergulhando na Palavra de Deus. Até amanhã, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.